salve fiel, salve galera do Timão, rapaziada. Que maldição é essa que só acontece com o Corinthians na Libertadores? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu não consigo entender. Fiel, chega representando com like aí. Vamos falar do Corinthians de ontem, jogo de ontem, e também de mudanças. Até o Ramon Dias pode cair esse final de semana já, agora. E também possíveis contratações. Chega representando com like aí, fiel. Fortalece aí, dá essa moral aí, porque depois de ontem, só você mesmo para animar o meu dia. Representa aí. Nota 10. Nota 10, essa merecia. Olha, o Augusto Melo falou o seguinte, bancou a sequência do Ramon. Sim. Ele falou que o trabalho tá bem avaliado e que ele tem contrato até o fim do ano. Palavra do Augusto. Não, mas, ó, né? Palavra dele, gente, não sou eu que tô falando. Tem que ser um presidente de palavra, vamos bancar, hein? Então, mas é que tá, esse é o tipo de declaração, Mota, que não se sustenta se o Corinthians perder uma final de Paulista, por exemplo. Aí ele vai ser cobrado, aí vai fazer papel de bobo. O presidente, ele precisa ser esperto numa situação dessa, aí por mais que ele queira prestigiar o treinador, ele tem que falar, o Ramon é meu técnico. É isso que eu tenho pra falar. Acabou. Você não tem que entrar em detalhes, olha, o trabalho tá prestigiado, olha, não vou mandar embora. Vai ficar... Tem que evitar depois de ficar sendo cobrado por declarações que já deu e depois teve que voltar atrás, cara. Tem que voltar atrás, né? Isso é idiotice. Ele também falou o seguinte, que vai fazer uma reclamação formal, né, a Conmebol, pelo tempo de parada do jogo, né? A cera que foi exorbitante do time do Barcelona. E o acréscimo dado. E pouco tempo de acréscimo nos dois tempos, né, Lelê? Então ele falou que vai fazer uma reclamação formal, a Conmebol, inclusive vai pra lá, por causa da Sul-Americana, do sorteio, e lá ele vai fazer uma reclamação formal, reclamando do juiz, que não vai mudar nada. Que não vai mudar nada, que é uma bosta. Porque, por exemplo, a cera na América do Sul é um negócio que tá enraizado e não vai deixar de nojento, né, mano? É com todo mundo, né? Mas, ô Domênico, o grande problema, cara, a gente já viu inúmeras oportunidades como essa acontecerem, inclusive em época de Copa do Mundo, que o acréscimo era de 11 minutos. E ontem, cara, na boa, o mínimo que deveria acontecer era de 11 minutos também. O lance do VAR, do segundo gol do Corinthians, o lance ficou parado quase 4 minutos. Ridículo, e ele dá 6 de acréscimo, sabe? Diante de toda a cena que foi construída. Não é por isso que o Corinthians foi eliminado. Não é por isso. O Corinthians, inclusive, se a gente fizer aqui... Vai pra lá o Bambi. Mas se a gente for fazer aqui um compilado, Sombra, nunca um clichê fez tanto sentido como o que eu vou usar agora. Uma final, ela é feita de 180 minutos. Você não pode abdicar do jogo como o Corinthians fez em Guayaquil pra tentar reverter depois um 3-0 contra em Itaquera. Cara, isso aí foi uma cagada monstra. O Corinthians ele foi eliminado no jogo de ida, cara. Por mais que ontem tivesse a possibilidade, quase devolveu 3 gols de diferença ali também levando o jogo pros pênaltis, porque chances pra isso conseguiu, além dos 2 gols, mas no primeiro tempo ele teve 3 chances claríssimas ali. 2 que o goleiro acabou fazendo defesas ali, uma cabeçada do Yuri Alberto, aquele chute do Carrídio, e depois um chute do Memphis que passou também raspando. E no próprio segundo tempo também, o Corinthians não produziu tanto quanto foi o primeiro tempo. Teve ali um voleio do Memphis que ele poderia talvez aí ter feito pelo menos o terceiro gol e levando a decisão para os pênaltis. Mas o segundo tempo o Corinthians ele não teve perna para continuar correndo do jeito que correu no primeiro tempo. Ontem, Lelê, por mais que houve de fato uma desclassificação, todo mundo fica triste com isso, aí a torcida do Corinthians no caso, mas o Corinthians ele correu, cara. Não dá para falar que faltou garra, não dá para falar que faltou vontade, isso não faltou. O que faltou foi bola. Porque em nenhum momento do jogo o Corinthians conseguiu implementar uma blitz sufocando o adversário. Por mais que você ficasse com a bola no pé, muitas vezes era aquela posse de bola improdutiva. O Corinthians ele cansou de rifar a bola pra dentro da área sem ter o exímio... conseguiu, mas... Não, mas ô Sombra, não teve aquela blitz. Tanto que o primeiro chute do Corinthians no gol, fora aquele lance que passou na frente do goleiro ali com 0 de jogo, o primeiro chute foi do Carrídio com 26 minutos do primeiro tempo, cara. O primeiro grande chute do Corinthians foi ali. Quanto tempo foi o primeiro gol? Foi 30 e pouco também. Foi perto do final. O Ramon Dias fala na entrevista que o Corinthians demorou muito pra fazer o primeiro gol. Não, mas fora o fato de demorar muito, mas ô Motinha, ele produziu ali algumas situações. Por exemplo, teve esse chute do Carrídio com 26, depois teve uma cabeçada do Yuri Alberto, depois teve aquele chute do Memphis. Ele demorou pra abrir o placar, fato, mas ele tinha criado. Mas a primeira grande chance foi com 26 minutos. O Corinthians, Sombra, ele não conseguiu, dentro desse montante ali do primeiro tempo, meter uma blitz assim de sufocar o adversário. Muitas vezes o Barcelona ficava com a bola no pé, tocando, esperando o Corinthians vir pra cima. O Corinthians ele ia com 2 jogadores no abafa. Cara, quando você vai pra fazer uma abafa, ou você vai com todo mundo ou você não vai. Porque senão você cria espaço pro adversário te colocar na roda. Então o Corinthians, pra mim, nesse sentido, é mal treinado. Porque quando você realmente consegue implementar uma blitz pra cima do adversário, isso aí não é por acaso que acontece. É quando o time é bem treinado e você empurra o adversário pra dentro da defesa dele e você fica com a bola criando uma série de chances e bombardeando o cara até sair o gol. Você não faz uma blitz do nada. Você não faz uma blitz por acaso.
Então, nesse caso, o Corinthians ele teve muita vontade, teve realmente ali muita disposição física dentro de campo ali, diferente de outros jogos que a gente viu, mas foi um time que usou e abusou do chuveirão pra dentro da área. Tem do Yuri Alberto, que não é um exímio cabeceador, entendeu? Então, muitas vezes isso daí também é falta de repertório. E aí eu vou falar também, Lelê, porque agora tem um monte aí vindo na minha aba, quando eu falei lá do tal do Memphis. O Memphis, Sombra, tecnicamente falando, é um cara que ele acrescenta demais. É um cara que sabe jogar bola, ainda mais pro padrão sul-americano aqui, nosso futebol brasileiro. Eu não gosto de banalizar a palavra craque. Se a gente for falar, por exemplo, de Zidane, o Memphis não é craque, mas dentro do nosso cenário aqui, dá pra gente falar que ele é um craque. Arrascaeta é craque, Lucas é craque, dentro do nosso cotidiano aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Memphis, é um cara que ontem praticamente não participou do jogo de novo. De novo. E sabe por quê? É muito TikTok, é muito Instagram, é muita festinha. E, cara, o futebol brasileiro, ele é muito pegado. Ele pode ser tecnicamente ruim, mas é um futebol de muita força. É um futebol físico. E você pega um cara que vem da Europa, que não tá acostumado a jogar com essa intensidade e contato físico de dar porrada, saindo na... Libertadores assim, né, mano? E precisa ser, Domênico. E precisa ser. Você precisa engolir o adversário na vontade, velho. Inclusive até em trombada também. Porque jogador brasileiro, muitas vezes é bunda mole, vai jogar Libertadores, qualquer tranquinho o cara cai no chão, rola, achando que o árbitro vai marcar falta, e não vão marcar. Então, nesse ponto, pra mim, é o que eu critiquei lá inicialmente, Lele, e muitas vezes aí, esses menininhos de TikTok, esses menininhos de Orkut aí, de Twitter. É o Tuti. Que ficava, ai, fiscal de rede social, ai, não sei o quê. Irmão, o Memphis, ele tá aqui dentro de um cenário que, tudo bem, envolve muito marketing, envolve também a mídia, ele é um jogador midiático, mas, cara, não dá pra ser só midiático, não dá pra ser só festeiro, o cara precisa se dedicar mais. O Memphis ontem, dentro de campo, ele é um cara que destoava da postura que o Corinthians estava tendo. O Memphis ontem dentro de campo é um cara que mais andava do que corria. Eu também achei, mano. Então, Domênico, tem que cobrar sim. Tirado ele? Então, mas o Motinha, poderia tirar ele e colocar o Thales Magno? Poderia, mas o Memphis é aquele cara que, tecnicamente falando, ele pode fazer a diferença no lance. Tirou o Martínez, né? Você não pode tirar o cara que ganha 3 milhões e meio. Não pode. E é aquele cara que vai fazer a diferença. Aí muitas vezes, pra acabar de cagar, Domênico, aí eu criticando o Memphis, aí tem uns imbecis aí que falam, mas o que o Garro fez ontem? Nada, só 2 assistências pra gol. Só 2. Ele deu assistência do gol do Félix Torres, cruzamento tem dele. Gente que não sabe ver futebol, e o lance do Carrídio. E outra, Domênico, o Garro, ele tava até o Sombra falando, era o jogo da morfina. É um cara que jogou meia bomba, porque era dúvida pro jogo ontem, assim como o Yuri Alberto também, e esteve em campo. E aí tem idiota que ainda vem falar, o que o Garro fez? Só 2 assistências pros gols do Corinthians, é pouco? Por mais que ele tenha que render mais também, óbvio que ele tem que render mais, não acho que o nível do Garro seja esse, porque eu vi o Garro ano passado ser muito mais protagonista do que ele vem sendo hoje. Porém, um cara que dá 2 assistências num jogo que você precisa fazer 3 gols, o cara não foi bem, exato, jogou baleado, né? Jogou meia bomba. Então, cara, na boa, Lelê, eu acho que esse jogo traz pro Corinthians, sim, uma motivação, apesar da desclassificação, e se jogar assim contra o Palmeiras, e repito, não dá pra jogar 90 minutos em Itaquera. Se o Corinthians não se impuser também dentro do campo do Palmeiras, vai levar fumo. Se o Corinthians entrar com essa postura de time frouxo, bunda mole, cagão, como ele foi no primeiro turno, na fase de grupos ali, na fase de grupos, por mais que tenha empatado, mas a postura do Corinthians foi nojenta, ele leva fumo. Então, Lelê, eu tô com uma expectativa boa, apesar da eliminação. Lelê, só deixa eu complementar pra você aqui uma coisa, né? Que até o Mano tá falando do... O Memphis não deu pai, né? Aí ele falou o seguinte... Como? Gostei Memphis disso aí. não deu pai. Não deu pai. Olha, o Ramon Dias, lógico, lamentou a eliminação, né? Enalteceu a entrega e o caráter dos seus jogadores, né? E avaliou o Memphis não deu pai falando o seguinte, ele é um grande protagonista no que faz no Corinthians. Ele deu o máximo de sua capacidade hoje. Putz. Meu Deus. Ele defendeu, mas né? aí quando tinha que ser protagonista, não foi, né? Que foi justamente ontem. Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, mano, que é uma vergonha, é um vexame, sim, o Corinthians pela 3ª vez ser eliminado numa pré-Libertadores. Como torcedores, a gente tem que ter vergonha, a gente, assim, perto do que a gente imagina do ideal do Corinthians, porque a gente tá muito longe daquele Corinthians ideal, daquele Corinthians de 98, 99, 2000, do que o Corinthians que a gente tem hoje. E claro, muito por conta das péssimas gestões, né, num Parque São Jorge, que parece que se apequena cada vez mais ali dentro, mafiosos, a gente chegou num nível que, assim, o torcedor
já tá até anestesiado muitas vezes. Cara, ontem eu já sabia que ia ser muito difícil reverter. Por quê? Porque eu sou pessimista? Porque eu sou isso? Não! Porque a gente sabe da realidade atual do clube. E olha que esse time ainda é o melhorzinho que a gente tem dos últimos anos. Pra ver o buraco em que enfiaram o Corinthians, né? O torcedor do Corinthians. Então, assim, claro que, porque o Corinthians tem uma Libertadores só, invicta lá 2012 e tal, não sei o quê. Mas o time do Corinthians, pelo que representa no Brasil, pelo que arrecada no Brasil, era para ser um time que se fosse sério, né, se fosse bem gerido, era para estar disputando Libertadores todo ano e brigando por título todo ano. Infelizmente, a gente passa essas vergonhas e muito por conta das gestões que tivemos aí, né, nesses anos todos que passaram, e uma hegemonia da mesma gestão por muito tempo e tal. Então, é uma vergonha pro corintiano. O jogo de ontem, ele ameniza um pouco essa questão da vergonha por ter vencido o jogo de ontem, porque a gente foi eliminado realmente lá no Equador, né? E aí, como você venceu e lutou e não sei o que, teve até torcedor que aplaudiu ontem no final do jogo. Mas é uma vergonha. Não adianta falar que, porque porque venceu, porque lutou, não sei o que. Mas tinha que ter lutado 180 minutos, não só os 90. Essa é a questão. Você falou muito bem aí, a gente perdeu esse jogo no Equador e o Corinthians é sempre assim, cara, em Libertadores principalmente. Cara, você não pode ir para um jogo decisivo na casa do adversário e tomar 3 gols, como o Corinthians tomou. E aliás, mano, já tem que ficar até de exemplo pro confronto agora contra o Palmeiras. Porque não pode chegar agora domingo lá no Allianz Parque e fazer um jogo péssimo, vergonhoso, horroroso, como já fez na fase de grupos aí do Campeonato Paulista e tomar um sacode que depois não vai conseguir reverter em Itaquera. Então que já fique de exemplo, né, esse jogo aí contra o Barcelona de Guayaquil, para não repetir, e principalmente agora contra o Palmeiras, que é o maior rival, e que a gente tem esse primeiro jogo no Allianz Parque. E é isso, assim, acho que sobre os jogadores você pontuou muito bem. Pra mim, o destaque negativo da partida foi Memphis Depay. Muito mal, novamente. A gente tá falando aqui 2025 inteiro, que ele não voltou. Ele não voltou em 2025. Ele não é o mesmo jogador que ele foi em 2024. O Garro, pra mim, por mais que tenha feito as assistências ontem, eu achei que ele também foi muito abaixo do que a gente sabe que ele pode render. Mas, óbvio, eu não vou criticar o Garro da mesma forma que o Memphis, porque eu sei que o Garro tá voltando agora, inclusive, né? Ele não tá jogando desde o início, ele tá jogando com dores, ele tem uma questão crônica, que até o departamento médico do Corinthians explicou ontem, essa questão das dores que ele convive, e ainda assim ele foi mais participativo e decisivo que o Memphis no jogo. Então, assim, a única coisa que eu lamento é que quando o Garro não está com todo o seu potencial, quando ele não tá naqueles dias de jogar realmente bem, a gente perde muito, porque a gente é muito dependente ainda do Garro, né, na criação das jogadas e tudo mais. E quando ele não tá bem, o time inteiro não vai bem. Essa é a questão. Já foi assim ano passado na eliminação da Sul-Americana, que era aquela fase ali que ele não tava bem, e o time todo, né, desandava. E agora, novamente, infelizmente, ele tá voltando ainda de tudo que aconteceu, teve problemas pessoais, tem essa questão de dor crônica no joelho. Mas, assim, tem jogadores, mano, que precisam ser cobrados, sim. Não quero saber se, porque tem fã-clube que vai ficar triste, bravinho e tal. Gente, o Memphis Depay tá aí ganhando quase 4 milhões. Nossa. Ele tem que ser cobrado, ele tem que ser cobrado. Ele tá ali pra fazer a diferença. Caramba. Por mais que o futebol seja coletivo e tudo mais, lógico que tem uns que vão chamar mais a responsabilidade e que vão merecer mais críticas que os outros. E ontem, pra mim, teve erros. O Ramon, inclusive, quando tirou o Martínez, pra mim, doeu meu coração quando ele tirou o Martínez de campo. O Martínez era o único que tava correndo, gente, desse meio pra frente ali, porque o Garro, ele tá com certa dificuldade bom jogador, hein, Lelê? Bom jogador. Meu, Dodô, ele que conseguiu a expulsão do cara, né? Ele tava no gás e ele puxava os outros jogadores junto com ele naquela velocidade, porque o Corinthians, quando tinha bola, era muito lento com a bola no pé, né? O Memphis, principalmente. O De Paula tava narrando aqui, né? Vem o Martínez, tocou pro Memphis. Aí parece que, sabe quando você coloca lá o
a setinha de lento, toca pro Memphis. Começa a ficar lento o jogo. Então, putz, o Martinez, pra mim, aquela hora não tinha que ter saído, pra mim errou o Ramon Dias, mas também não dá pra colocar a culpa só nisso, né? Então, e essa questão, inclusive, do tempo aí, né, dos acréscimos que ele deu de 6 minutos, também achei uma vergonha das 6 minutos de acréscimo, porque quem assistiu o jogo sabe que foi cera o jogo inteiro, desde o primeiro tempo. Só que, óbvio, que isso não foi o que o Corinthians, que fez o Corinthians ser eliminado, e a gente já sabia que ia ser assim. Por isso que você não pode dar brecha de perder de 3-0 num primeiro jogo, porque no segundo jogo, óbvio que o adversário vai ficar fazendo cera o tempo inteiro, que vai se retrancar, que vai... Então, e se fosse com a gente faria o mesmo, entendeu? Então, óbvio, acho que tem que ser feito alguma coisa assim, porque é um antijogo e que acontece contra todo mundo que precisa de resultado e tudo mais, aí em competições sul-americanas. Talvez tenha alguma coisa para ser feita, vamos passar a cronometrar, né, o jogo, parar o cronômetro e tal, como já tem experiências aí, falando na FIFA, talvez, de fazer. Sim, mas não dá pra gente se apegar só nisso, né, mano? Foi uma vergonha, sim. A chance de resolver esse problema de cera é o mesmo do SUS eliminar a fila. Não vai se resolver nunca. Agora, exato. Só um pitaco, 2 pitacos. Mas aí você dá 11 de acréscimo. A cera, eu sou até a favor da cera, ô Sombra, no futebol. Eu não sou a favor. Não, mas não vai adianta, acontecer mano, sempre, não tem jeito. Você vai tentar esfriar o jogo quando você tá tomando uma pressão. O jogador, ele sempre vai ser malandro nesse sentido. Se fosse a gente faria também, mano. Exato, mas é que tá, o Corinthians é meio burro. De vez em quando não precisa fazer cera, não faz também. Mas eu acho que o árbitro, Sombra, tem que ter esse discernimento de não ser conivente com isso. Olha, porque ele ficou 3 minutos e meio, Sombra, no VAR pra dar o segundo gol do Corinthians. Ontem teve uma cena que foi até ridícula. Foi no finzinho do jogo. O goleiro tava lá pra despachar a bola. Aí parece que o árbitro ficou lá com a mão lá, levantando o número de segundos lá. E deu amarelo pro goleiro. Porra, mas o cara já tava fazendo cera o jogo inteiro. Exato. Ele, no último minuto, ele dá amarelo pro goleiro. Vai mudar muita coisa. Fazer uma média, só 2 observações aqui, que daqui a pouco a gente vai entrar pra um momento mais triste aqui. Realmente. Ô, Sombra, é rápido esse negócio. Eu também tenho 2 observações, se você permitir. Se não me engano, rapidinho, o Gustavo Henrique, acho que foi o Gustavo Henrique do Corinthians, ele começou a contar, o juiz não gostou e deu amarelo pra ele. Foi uma vergonha. Foi. Essa hora foi uma vergonha. Foi isso mesmo, Domênico. É impressionante isso. É impressionante. Mas assim, essa história do torcedor aplaudir o Corinthians, cada um faz o que quiser no campo, né? Se quiser chorar, aplaudir, gritar, cada um faz o que quiser. Paga o ingresso, faz lá o que quiser, não sendo ofender, bater em ninguém, tá tudo certo. Mas aí o cara chega e aplaude. Cara, é que nem você disse, isso é uma partida de 180 minutos. É a mesma coisa que dizer, eles vão lá no Equador, o Corinthians ajuda a criar dificuldade, porque ajudou a criar dificuldade, aí volta aqui e se passa, quer bancar uma de herói e ainda ser aplaudido. Exato, mas foi igual aquela partida, Sombra, contra o Mirassol, que os caras fizeram daquele jogo uma guerra. Mirassol não, perdão, foi contra o Universidade Central. O Corinthians ganhou 3-2 em casa. E aí chegaram no final do jogo meio que querendo vir de mão dada pra fazer poropopó na frente da torcida. Tomaram uma puta vaia. Ficaram no vácuo, né? Mas, mas será que essas palmas não são por conta do clássico que vem pela frente? Mas, ô Vieira, eu acho que o torcedor, ele tem que entender, tudo bem, é um momento que o Corinthians ele tem uma final, não tem que vaiar o time não, mas aplaudir é outra coisa também. Aplaudir é se tivesse classificado. Sim. Se tivesse corrigido a merda que fizeram. Então, nesse ponto, Sombra, eu acho que foi uma vergonha sim. Novamente, o Corinthians caiu numa pré-Libertadores. Um time do tamanho do Corinthians, ele tinha que sim estar na fase de grupos. Pra mim, foi uma vergonha. Aconteceu o que aconteceu, principalmente no primeiro jogo. O jogo de volta ainda correram, lá se dedicaram, mas é um time que tá muito aquém. Ele melhorou comparando o Corinthians de antes com o Corinthians de agora. O que não quer dizer que já tá bom. O que não quer dizer que já tá pronto. O Corinthians precisa melhorar muito. Mas só um adendo, viu, Lelê? Eu acho que um jogador que merece também o elogio ontem, apesar aí de alguns outros jogadores também terem corrido e terem se dedicado, mas pra mim o Carrídio jogou muita bola. Muita bola. O Carrídio jogou muito. Muito bom jogador. Agora uma informação. O Carrídio, só desculpa, Sombra, pra terminar. Pra mim, os melhores em campo, Carrídio, Martinez e Félix Torres. Mas só uma informação aí que eu tenho é o seguinte, sobre a dor do Garro. O lance real é o seguinte,
é dor de saudade voltar pra Argentina. Ai, Me gusta muito. O Carrillo já vem jogando bem, sendo o melhor em campo há um bom tempo. Há um bom tempo que eu venho dizendo que o melhor jogador do Corinthians é o Carrillo. E o Martínez, mano, ele entrega. Ele se entrega em campo. Esse cara tem sangue corintiano. Ele dá vida em campo. O Martínez e o Carrillo é os únicos que não merecem críticas. Não merece. Não merece. Fiel, agora é o Palmeiras. Agora é o Palmeiras. Um jogo complicado na casa deles. A gente sabe como é clássico. Nos últimos jogos que o Corinthians fez contra o Palmeiras, ganhamos no Brasileirão, empatamos nesse Paulista aí, e o Palmeiras teve o pênalti no finalzinho e perderam, o Hugo catou. O jogo é difícil, o empate no domingo tá bom, mano. Eu sei que o Corinthians não pode jogar por empate, mas é final, pô. É final na casa dos caras, um empate tá bom e tenta resolver em casa. É isso que tem que fazer. E já vou falando. Eu iria com o Memphis no banco. Mete o Memphis no banco. Era o que eu ia fazer. Eu ia fazer isso. E você? Comenta aí. Dá a sua opinião. Você já encostava o Memphis ou não? Dá mais oportunidades para ele ficar andando em campo. Quero saber o que você vai pensar. Ou quero saber o que você pensa. Quero saber a sua opinião. Comenta aí, fiel. Representa.